Fala, pessoal. Tudo 100% com vocês? Hoje nós vamos trabalhar o tema dos 10 principais erros no estudo para concursos. Beleza? Eu sei que a caminhada é longa e muitas vezes a gente se depara com algum ou alguns desses erros. Beleza? Então, o objetivo aqui é que você identifique, porque pode ser que você esteja cometendo um, dois, três, quatro, cinco desses erros, ou talvez só um. Mas se você está cometendo um dos 10 erros e você, a partir de hoje, corrigir, você já dá um salto na sua preparação. E muitas vezes você não está cometendo um desses erros hoje, mas daqui um mês ou dois, pode ser que comece a cometer um desses erros. Então, é importante fazer esse mapeamento. Vocês vão se identificar ao longo da caminhada, provavelmente vocês já cometeram alguns erros e já corrigiram, não cometem mais. Ótimo. Vamos sanar os erros de hoje e mapear para o futuro. Porque muitas vezes a gente acaba caindo na rotina, acaba cometendo alguns erros, deslizando ali na preparação e cometendo erros que a gente não cometia antes. E a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente consegue visualizar, opa, estou vacilando aqui, estou cometendo um erro aqui. A gente já consegue, quando está começando a entrar no erro, a gente já consegue identificar e já consegue solucionar, já consegue corrigir a rota, ajustar a rota. É isso o nosso objetivo, beleza? É claro que o mais importante é identificar e corrigir os erros atuais. Mas, se a gente tiver esse mapeamento, vai nos ajudar também no futuro, beleza? É, são vários os pontos, colega falando sobre imprevistos, problemas de saúde, são várias as dificuldades que a gente vai ter que lidar ao longo dessa caminhada, tá? E vence o mais resiliente, vence quem sobrevive a esse processo. Porque estudar um dia, uma semana, um mês é fácil, mas estudar 6 meses, um ano e meio, já não é. Ao longo dessa caminhada, vamos ter vários confrontos, digamos assim, várias batalhas para a gente vencer, beleza? E aí a gente precisa ter armas para vencer, tá bom? Compartilhando a tela aqui com vocês, todo mundo vendo, 100%, confirme aí no chat para mim, os 10 principais erros na preparação para concursos, beleza? Ótimo, pessoal mandando joinha, vamos em frente. Primeiro ponto, tá, pessoal, que eu sei que a maioria de vocês já cometeu e às vezes está cometendo mesmo sem perceber, tá? Primeiro erro para a gente pontuar aqui, beleza? Consultar pessoas que não foram aprovadas em concurso, tá? Às vezes a nossa sede por passar em concurso, por evoluir, às vezes a gente acaba conversando, consultando e ouvindo conselhos de pessoas que nunca passaram em concurso. Às vezes a pessoa nunca estudou para concurso, ou já estudou, mas nunca foi aprovado. E tá, pessoal, é um mal comum. A gente vê, o pessoal vira até meme, né, em redes sociais, por exemplo, política. Época de eleição, todo mundo vira especialista. Guerra da Rússia e da Ucrânia, todo mundo vira especialista. Todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer mostrar que tem conhecimento. E concurso público não é diferente. Edital publicado, vão surgir várias pessoas cheias de si, cheias de razão para dar palpite, para querer falar para você faz isso ou não faz aquilo. E às vezes de forma inconsciente ou sem maldade, a gente acaba ouvindo a pessoa e tomando aquilo como verdade. Tomem cuidado, tá? Às vezes a pessoa faz na melhor das intenções, mas não é o direcionamento correto. Por isso que eu sempre falo, a gente tem a oportunidade de tirar dúvidas com os mentores, plantão de dúvidas, deixa os mentores responderem, tá? Porque às vezes a gente vai responder algo na melhor das intenções, mas nem sempre é a melhor das respostas. Às vezes a gente fala algo como sendo natural. Ah, faz assim. Por quê? Porque eu fiz isso a vida toda. Mas não é porque eu fiz isso a vida toda que é o correto. Então, às vezes a gente fala da mesma forma que às vezes aqui eu quero focar no erro, que é ouvir
consultar as outras pessoas. Mas eu aproveito para fazer esse parênteses, porque às vezes essa pessoa é a gente, tá? Por isso que a gente reforça muito. Tá com dúvida? Consulta o mentor. O mentor está ali 24 horas para responder, para auxiliar, para dar o direcionamento, tá? Então a gente tem bagagem, vocês sabem, tá? Muitos anos de preparação para concurso ali, uns 15 anos, né, nesse mundo de concurso. Pessoalmente, então, eu tenho mais de 12 anos, 13 anos praticamente, 13 anos de serviço público, então tem 13 anos que eu sou servidor. Então, a gente tem uma certa caminhada, e mais 5 anos, vamos fazer logo mais 6 anos de preparação. Então, são centenas de alunos preparados. E estamos aqui para auxiliar. Então, aproveite, consulte quem é seu mentor, tá? Consulte os mentores. Então, eu pontuei aqui, pedir conselhos e indicações para pessoas que não foram aprovadas. Muito tempo de estudo não quer dizer conhecimento sobre método de estudos, porque isso acontece demais. Às vezes você tem 1 ano de estudos ou 6 meses de estudos, e aí você vai consultar com aquele colega, com aquele amigo que tem 2 anos de preparação. Mas não é o fato dele ter mais tempo de preparação que ele tem mais conhecimento que você, que ele conhece uma técnica melhor, tá? Então, tomem cuidado com isso. Não é só o tempo de concurso que vai fazer a pessoa capaz ali de te orientar. Tais pessoas podem lhe passar uma visão negativa e pessimista sobre o estudo para concurso. Muitas vezes, o que não deu certo para a pessoa, enfim, às vezes até derramar as frustrações daquela pessoa em cima de você, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá bom? Segundo ponto, pessoal. Segundo ponto aqui, segundo erro, também bem comum. Estabelecer cronogramas e metas além da capacidade. Isso gera frustração. Por quê? Porque se eu não consigo cumprir minha meta 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não é aquele não cumprimento de metas por procrastinação, por falta de compromisso. Não. Eu estou me esforçando ao máximo, eu estou dando sangue e não estou conseguindo cumprir as metas. Por quê? Porque eu estipulei metas além da minha capacidade. Tá? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. Porque, às vezes, a gente quer estudar, está com tanta sede de ser aprovado, que a gente fala, não, eu vou estudar 5 horas por dia, e só tem 3, só tem 4 horas. Eu vou estudar 8 horas por dia, mas não tem aquele tempo todo. Então, tomem cuidado com isso, porque muitas vezes a gente estabelece uma carga horária além da nossa capacidade, além da nossa capacidade real. Observe, eu não estou falando aqui de procrastinação, não estou falando aqui que vocês sabem, eu tenho certeza que vocês sabem diferenciar. Muitas vezes a gente não cumpre a meta por falta de compromisso, por procrastinação, beleza? É diferente da falta de disponibilidade. Eu trabalho o dia todo e às vezes quer sacrificar o sono, quer sacrificar ter um ritmo que não é sustentável. Então, trabalha o dia todo e quer colocar 5, 6 horas de estudos, aí começa ali diminuindo o tempo de sono, começa diminuindo o tempo de descanso, e chega uma hora que não dá mais certo. Chega uma hora que aquela bomba vai estourar. Beleza? Então, a gente precisa ter uma carga horária condizente, tanto no pré como no pós-edital. É claro que no pós-edital, a gente se excede um pouco, tá? O colega falou, pós-edital, é isso, pós-edital a gente vai até são 2 ritmos diferentes. O ritmo do pré-edital, que é algo mais a longo prazo, e um ritmo de pós-edital, que você já consegue ver a sua linha de chegada. Então, você estabelece um ritmo mais forte, mas ainda assim dentro da sua disponibilidade, dentro da sua capacidade. Beleza? É um ritmo forte, sugado, mas dentro da sua capacidade. Beleza? Então, ó, é normal começarmos muito empolgados. Então, acontece muito também com quem está começando. Buscar grandes metas e numerosa quantidade de horas de estudos. Claro que às vezes o aluno fala, não, eu tenho 10 horas para estudar, 12 horas para estudar. A gente já vai orientar o aluno que está começando. Opa, será que são 10 horas de estudos mesmo? Tá? Então, a gente vai dar essa direcionada. Mas, tem outros cenários. A pessoa que já está estudando há mais tempo, o colega que está no pós-edital. E aí eu coloquei o segundo ponto, né? Montar cronograma de domingo a domingo sem descanso no pré-edital. São cenários diferentes, então a gente tem sempre que fazer essa pontuação. Beleza? Pós-edital, você deve estudar todos os dias. Pré-edital, em regra, você pode estabelecer um cronograma de segunda a sábado. Eu ter um dia para descanso. Eu ter um ritmo sustentável.
É claro que, Miquel, não, durante a semana eu só consigo estudar 1 hora e meia, 2 horas. Então, às vezes, você tem uma carga horária muito pequena na semana que faz que seja necessário você estudar sábado e domingo. Mas, ainda assim, reserva pelo menos um turno ou 2 turnos ali no final de semana para você descansar, para você ter um lazer. Diferente no pós-edital, que, em regra, a gente trabalha de domingo a domingo. Todo dia é dia. Todo dia é dia de estudar. Beleza? E essa mesma sede faz com que muitas vezes a gente queira vencer o edital em pouco tempo. Tomem cuidado com isso. Vencer o edital não é sinônimo de aprovação. Não adianta fazer um estudo de qualquer jeito, fazer um estudo atropelado. Beleza? Então vocês têm que tomar cuidado em relação a isso. Fazer um estudo com qualidade é diferente de fazer um estudo apressado. Às vezes a gente está com tanta vontade de finalizar o conteúdo que a gente acaba fazendo tudo atropelado. E muitas vezes o aluno quer isso. Quer, não, eu preciso terminar, preciso terminar, preciso terminar, e perde em qualidade. E aí faz aquele estudo meia boca, não consegue absorver praticamente nada do que estudou. Beleza? Então, cuidado com as metas que você estabelece. Saiba diferenciar pré e pós-edital, mas ainda assim, analise o seu cenário, a sua disponibilidade, a sua rotina, tá? O seu dia a dia. Extremamente importante, tá bom? Terceiro erro, focar em matérias peculiares sem dominar as principais, tá? Sempre, tá? Todos os erros, é claro que a gente tem vários cenários diferentes, que a gente vai explorando. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Mas, por exemplo, num pós-edital, eu vou fazer um planejamento passando por todas as disciplinas. E aqui, onde eu tenho focar, muitas vezes vai ser colocar muita energia em disciplinas muito específicas, às vezes até com um peso bem pequeno dentro da minha prova. Acontece, tá? Eu vou estudar todas as disciplinas, mas eu vou estudar com pesos diferentes, com tempo diferente, tá? Então a gente precisa fazer essa diferenciação. No pré-edital acontece isso também, Miquel? Acontece. Muitas vezes o aluno quer estudar algo mais específico, às vezes que nem está no planejamento. Então, Micael, tem chance de vir tal disciplina na minha prova. O que você acha de colocar aqui e tal, incluir essa disciplina? É algo mais específico? É algo que não estava no último edital? E, na maioria das vezes, o aluno ainda não está dominando o básico. O aluno não está dominando aquelas disciplinas que costumam ter um peso maior na prova. Aquelas disciplinas que certamente vão estar na prova. Então, a gente tem cenários diferentes. Num pré-edital, às vezes você quer incluir disciplina a mais. Eu ouvi falar que essa disciplina vai estar na prova. Ou até mesmo uma disciplina que é muito específica, o aluno fica querendo, sabe, bater muita cabeça, colocar muita energia. Mas, Micael, eu estou com uma dificuldade enorme aqui. Ótimo, a gente vai continuar trabalhando, mas conforme a importância da disciplina, tá? E aí eu citei exemplos, mas, novamente, cada cenário é um cenário. Mas, por exemplo, tomado pela ansiedade, o aluno quer dominar o estudo de administração pública, estatística, arquivologia, lei orgânica. Às vezes é uma disciplina que tem um peso pequeno no seu edital, ou uma disciplina que não esteve no último, mas que há a probabilidade dela estar no próximo, tá? Colega, deixa eu... O colega clicou aqui para compartilhar e tirou aqui. Beleza, pessoal? Estão vendo aí novamente a tela, né? Clicou errado, sem problemas. Beleza, pessoal. Então, são disciplinas que eu citei aqui para exemplificar. Às vezes, dependendo da sua prova, pode ser contabilidade, pode ser uma outra disciplina, tá? Pode ser uma legislação específica do órgão, sendo que obtém 30% de aproveitamento em constitucional, língua portuguesa, informática administrativa. Ou seja, às vezes tem disciplinas mais importantes, como português, como constitucional, direito administrativo. Claro que você vai analisar de acordo com o seu edital, mas às vezes tem disciplinas muito importantes que o aluno está batendo 30%, 40% de acerto.
está com um nível de acerto muito baixo. E ele está querendo gastar energia além da conta naquelas disciplinas muito específicas. Entende? Então, a gente pode trabalhar passando por todas as disciplinas? Pode, deve, mas sem gastar energia a mais, sem focar em disciplinas muito específicas, sem estar ali com um nível de desempenho bacana no que é básico, no que é mais importante, no que tem o maior peso dentro da sua prova. Beleza? Item 4. Não possuir um foco em sua preparação, com cursos de áreas distintas. É raro, mas acontece muito. Certamente vocês já passaram por isso, se não todos, a maioria, em algum momento da preparação. Nada mais cruel, né, do que estar se preparando para determinado concurso, e aí sai um outro concurso de uma outra área, e aí você fica balançado, mas, poxa, mas agora tem esse outro concurso que é pós-edital, que tem um número de vagas bacana, uma remuneração bacana. Será que vale a pena aqui eu abraçar essa oportunidade, fugir do meu foco? E aí vem sempre aquelas famosas perguntas: posso conciliar? Posso conciliar um concurso de tribunais com área policial, ou da educação, área administrativa? Não. Vocês conhecem sempre a nossa resposta. Posso conciliar? 99,999% das vezes é não. Ainda mais no cenário de pós-edital. Os alunos perguntam: posso conciliar o meu concurso foco aqui com esse concurso de outra área que está no pós-edital? Não. Para de querer fazer duas coisas mal feitas. Tá? A gente tem dificuldade para estudar para um concurso, quem dirá para dois? Quem dirá para dois de áreas distintas? Quem dirá para dois, levando em consideração de pós-edital? Então, para. Faz algo focado. O foco em um concurso não atrasa a sua aprovação, pelo contrário. Você estar focado em um concurso faz com que você alcance mais rapidamente. Às vezes o aluno fica preocupado, estou perdendo várias oportunidades. Tá? Mas você está focado, você está se desenvolvendo para um objetivo. Não adianta você ficar mudando sempre de área, ficar mudando sempre de concurso e estar sempre recomeçando. Beleza? Então, eu coloquei muita ansiedade para sair dessa fase de estudos, faz com que os alunos realizem diversos concursos públicos de áreas distintas. Fazer não tem problema, mas mudar o seu estudo faz com que você fique sempre reiniciando. Por exemplo, eu sempre cito, né, em 2013 eu estava estudando para a PCDF e fiz o concurso para o MPU. Então tá mais ali para a justiça, né? Para o tribunal, tá? E eu fiz ainda para contador, então algo mais específico ainda. Fiz, tive um bom resultado, fui aprovado, fiquei no cadastro reserva para perito contador do MPU 2013, estudando para a PCDF. E eu aproveitei tudo da parte básica. E a parte específica era a minha graduação que eu havia terminado há poucos meses. Mas sem me desviar. Se eu quero estudar tudo ao mesmo tempo, se eu incluo as disciplinas de dois editais, eu perco em qualidade. O meu tempo, que é limitado, vai ficar muito menos produtivo. Eu vou ficar com pouquíssimas horas para estudar cada disciplina, tá? Então, contato constante com disciplinas que não possuem conhecimento. Você vai estar sempre reiniciando, sempre será um iniciante naquela carreira, porque você está estudando para essa carreira, depois você vem para essa, depois você vem para essa, você está sempre recomeçando. Até as disciplinas em comum, eu ouso dizer que muitas vezes o estilo de cobrança é diferente. Se você pega direito constitucional, direitos e garantias fundamentais, que é um tema importante partido, se você pegar esse tema, a cobrança para a área policial é de um modo. A cobrança para tribunais são outros artigos ali que são explorados, outros incisos que são explorados. Se você pega o mesmo assunto, for para a área fiscal ou for para outras áreas, são abordagens diferentes, são o mesmo assunto, a mesma disciplina, o mesmo assunto, mas a forma de cobrança, os tópicos ali, os subtópicos são cobrados de maneira diferente para áreas diferentes. Beleza? Então, acaba se tornando um acumulador de reprovações. Por quê? Porque você está sempre recomeçando. Você está sempre pulando ali de galho em galho e nunca foca em algo. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Não adianta querer
tudo ao mesmo tempo. Quinto erro, pessoal, quinto erro, também muito, muito comum. E a gente vive chamando a atenção de vocês em relação a isso. É para o bem de vocês. Buscar o material mais resumido ou sintetizado para ganhar tempo. A gente quer sempre atalhos. Pessoal, estudar para concurso não é estudar para prova de faculdade. Não adianta. Se fosse assim, seria muito fácil. Só pegar um material resumidinho. Você não precisaria estudar muitas vezes 3 meses, ou dependendo do concurso, 6 meses, um ano. E em 15 dias você estudava tudo. Eu vou pegar só o resuminho aqui, ó, de cada assunto. Eu vou pegar só o resuminho e vou decorar em cima disso. Às vezes, um assunto lá com um resuminho de 2, 3, 4 páginas. Estudei esse assunto, estudei esse outro, estudei esse outro. Em poucos dias eu estudo todo o conteúdo só em cima do resumo. Não existe atalho, pessoal. Não existe atalho. Se fosse assim, era muito, muito fácil. Tá? As pessoas estariam. Imagina só, se fosse o suficiente, todo mundo estava fazendo isso, só estudando resumo e sendo aprovado em concurso. Não é isso que a gente vê. As pessoas que estão sendo aprovadas estão pagando etapa. Estão estudando 3 meses, às vezes 6, a 9, a 12 meses, a um ano e meio, já, ó, batendo cabeça, se esforçando, acumulando bagagem até conseguir a aprovação. Então, não adianta você achar que você é o mais esperto que todo mundo, eu achei esse resumo, eu vou estudar pelo resumo aqui, vou ser aprovado. Não é por aí, beleza? Não é por aí. O seu estudo acaba se tornando o quê? Superficial. Você fica sempre ali no raso. Isso leva o aluno ao esquecimento constante da matéria. Consequentemente, baixo índice de acertos em provas, simulados, nas questões de modo geral. Então, para com isso. Para de querer achar que vai pegar os atalhos ali, que vai revolucionar o estudo. Não é por aí. O estudo para concurso não é a mesma coisa do que você fazia na escola, na faculdade. Tem que pagar o preço, tem que se esforçar, tem que pagar etapa, tá? Tem que pagar etapa. Não é fácil. Não é uma prova, não é um certificado que você vai ter. É uma aprovação, é um cargo que você vai levar para a vida toda. Se você quiser, você vai ficar aí 40 anos, a não ser que você passe em outro concurso depois, mas é um cargo, é um emprego que vai te levar para o resto da vida. Você vai ser efetivo, vai vir crise, vai vir problemas na economia. Às vezes a iniciativa privada está demitindo, mas você tem a sua estabilidade, você tem o seu cargo público, você está garantido. É para a vida toda, é para dar segurança para você, para sua família, mas tem um preço. Não é 15 dias de estudos, não é um mês de estudos, não é estudar só esse resumão aqui que eu vou estar aprovado. Então, tira isso de mente, tira isso da cabeça. Tem que pagar etapa, tem que pagar o preço, tem que fazer um estudo completo, tem que fazer um estudo profundo. Beleza? Não adianta ficar aqui só no raso, só no superficial. 5 erros já foram. Beleza? Aqui não tem hierarquia, tá, pessoal? Esse erro é mais grave, esse é menos grave. Não. São 10 erros, de modo geral. Às vezes você comete um, ou comete o 10º, ou o sexto, às vezes 2 ou 3, ou 4, enfim. Tá? São 10 erros, é uma listagem, sem hierarquia, sem erro mais grave ou menos grave, tá bom? São 10 erros que, se a gente corrige, se a gente consegue sanar a pane ali em cima de um erro, poxa, eu estava sempre fazendo isso, Micael. Sempre estava estudando aqui só no resumo, eu nunca aprofundava. Vou pulando de edital em edital. Estou sempre pegando edital publicado, mudando de área. Então, são erros que a gente pode corrigir, que a gente deve corrigir. Beleza? Sexto erro. Sexto erro. Beleza? Trocar a fonte de estudos constantemente. Beleza? Trocar a fonte de estudos constantemente também acontece com muita frequência. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica sempre terceirizando a responsabilidade, né? Não é a gente que está falhando nos estudos, não é a gente que na hora de estudar está mexendo no celular, não é a gente que na hora de estudar está com a cabeça longe, não é a gente que está pulando as questões, as revisões, não. A culpa é desse material. Esse material que não é bom o bastante, esse professor que não é bom o bastante. A gente está sempre ali buscando culpar terceiros, e aí é mais fácil, né? Se a culpa não é minha, eu não preciso sair da zona de conforto. A culpa não é minha, a culpa é do material. Então, o que eu faço? Eu só troco o material.
Não, esse material aqui não tá bom, não. Esse material aqui é muito fraco. Vou pegar outro. Fica um mês. Não, esse material também não tá bom, não. Troca de novo. E fica sempre trocando. Vai estar sempre recomeçando. Vai estar sempre iniciando do zero, tá? Então, não troque a sua fonte de estudos. Você possuirá maior dificuldade em aprender novamente a disciplina. Sua leitura ficará mais lenta, tendo em vista que explorará uma estrutura textual totalmente nova. No caso de PDFs, no caso de videoaula, a mesma coisa. Às vezes você já está habituado ao professor, mas aí você inventa de falar que não, esse professor não está bom, esse professor está fraco. É lógico, eu sei que às vezes a gente vai se adaptar melhor com um ou outro professor, e não tem problema. Mas isso você faz no início, sabe? Então, Micael, eu estou aqui com português e tal. Vai lá, assiste 2, 3 videoaulas de um professor, depois pega o mesmo assunto, assiste 2, 3 videoaulas de outro professor e depois de outro professor. Pronto, viu qual que você se identificou mais? Segue, toca o barco. Não tem problema nenhum você escolher o professor. O que eu estou apontando aqui como erro é você estar estudando, escolheu aquele professor, passou um mês, estudou ali 20% das aulas e fala: não, não, esse professor aqui não. Aí joga para o lado e vai para outro. Aí vai, estuda mais 2 meses. Não, não, esse professor aqui não, joga de lado e troca de novo. E está sempre recomeçando, porque está sempre trocando o material de estudos. Aí não, aí é que está o erro, beleza? Então, o erro está em você ficar trocando constantemente. Não é em escolher. Em escolher, ótimo, você pode escolher. Você o bom dos tempos atuais é justamente isso. A gente tem um leque de materiais, de opções, de professores muito grande. Vou preferir esse ou aquele. Beleza, aproveita. Mas escolheu, vá até o fim. Escolheu aquele professor, finaliza o curso dele. Depois, se for necessário, a gente vai para outro professor, mas não abandona no meio do caminho. Não fica trocando o seu material, beleza? Sexto erro. Sétimo erro. Nunca revisar ou demorar muito para revisar. Veja que muitas vezes os erros estão conectados, tá? Então, aqui, ó, eu falei aqui, quando eu falei do item 2, no último ponto, eu coloquei em vencer o edital inteiro em pouco tempo. Muitas vezes, a gente tem essa vontade, sabe, de terminar logo o conteúdo. Então, às vezes, a gente quer, Micael, eu preciso terminar logo. Às vezes, até no pré-edital, o aluno fica com aquela agonia de estudar logo todo o conteúdo e tal, e pula as revisões, pula as questões. Então, revisar é um dos pontos mais importantes da sua preparação. Eu sempre falo, né, do tripé, estudo, revisão e questões. Mas o seu estudo não está completo se você não fizer as revisões. Está lá no seu planejamento para revisar? Revisa. Revisa. Para de preguiça. Aí você, às vezes, não quer revisar, quer avançar no conteúdo, ou quer só fazer questões, ou quer já pular para a próxima disciplina. Até coloquei, mais importante que estudar é revisar. Conforme a curva de esquecimento, nós, em 24 horas, esquecemos cerca de 50% do conteúdo estudado. Então, a gente tem aqui na plataforma, pessoal, mentoria só sobre revisão. Então, eu fiz uma mentoria falando sobre revisões eficientes. Então, tem 1 hora só falando sobre revisão. Vai lá, se você não assistiu, assista. Se você assistiu e já esqueceu, volta lá. Assiste, veja os métodos de revisão que você tem, quais são as formas que você tem. Você pode escolher o que você melhor se adaptar. Eu prefiro esse tipo de revisão, eu prefiro construir material dessa forma. Não tem problema, mas não deixe de fazer. Tá? Então, você tem ali 1 hora de mentoria só destrinchando esse assunto. Cada um dos pontos aqui é bastante conteúdo, e aqui, de fato, a gente tem. Só sobre revisão. É muita coisa, são muitos detalhes, a gente tem mentorias exclusivas sobre isso. Mas não deixe de fazer. Eu aponto como um dos erros, não revisar. Ou ficar procrastinando, demorando muito para revisar, tá? Aqui faltou a letrinha, revisões devem ser constantes, tá? As revisões precisam ser constantes, extremamente importante. A gente tem uma periodicidade, vocês sabem que, em regra, a gente estabelece 24 horas, 7 dias e 30 dias. Mas é claro que cada caso é um caso.
Às vezes está num pós-edital, eu preciso enxugar esse número de revisões, ou até estender, enfim. Cada caso é um caso. Às vezes eu posso fazer alterações, mas elas precisam ser constantes. Se vai ser em uma semana, 7 dias, vai ser sempre em 7 dias. Se vai ser em 24 horas, vou manter sempre em 24 horas. Ser constante. O meu estudo precisa ser constante. As minhas revisões precisam ser constantes. Não faça revisão ao acaso. Ah, hoje eu vou revisar. Ah, hoje eu estou de bobeira aqui, eu vou revisar. Hoje me sobrou um tempo, eu vou revisar. Não. Beleza? Revisão sempre. Beleza, pessoal? Sempre. Extremamente importante que a gente seja sempre fazendo as revisões conforme a nossa programação, conforme o nosso planejamento. E aí, revisar é diferente de reler todo o seu material. Aprenda a revisar, tá bom? Então, revisar é diferente. Você precisa ter um material base. Então, só pincelando o assunto, tá? Porque a gente tem uma mentoria específica sobre isso. Não vale a pena a gente ficar uma hora aqui falando sobre isso, mas você pode construir o seu material em resumos, pode ser manuscrito ou digitado, você pode fazer flashcards, pode fazer mapas mentais, fichamentos, marcações. A gente tem várias formas de trabalhar, cada uma das formas com prós e contras. Beleza? A Cintia até perguntou, revisão por questões? Você pode complementar a sua revisão por questões, mas a revisão básica deve ser uma revisão teórica. Teórica, tá bom? A gente tem que ter uma revisão teórica. Por quê? Porque você consegue trabalhar melhor os pontos. Tá? Então, por exemplo, se você tem o seu material ali, o seu resumo, o seu mapa mental, você fala, não, eu preciso revisar aqui sobre homicídio. Às vezes, se você vai fazer questões, você vai fazer de algo mais abrangente. Crimes contra a pessoa. Não, mas eu quero revisar. E se você vai filtrar, vai vir algumas questões de homicídio, algumas de aborto, vai vir de forma um pouco aleatória. E quando você revisa a teoria, você consegue revisar de maneira estruturada. Eu vou revisar homicídio. Eu quero revisar quais são as qualificadoras do homicídio. Quais são as qualificadoras objetivas? Quais são as qualificadoras subjetivas? Como é o homicídio simples, o privilegiado, qualificado privilegiado. Enfim, você consegue revisar tópico a tópico. Beleza? Então, isso é geral. Se você tem um material teórico, você consegue revisar de maneira mais organizada, passando ponto a ponto. A revisão por questões, ela auxilia, vai ser até uma avaliação. Você vai estar fazendo as questões, mas é uma forma complementar, tá? O Marcelo Felipe falou, a revisão pode ser por PDF, tem que ser em cima do material que você constrói. Você pegar a aula em PDF e revisar, isso não é revisão. A revisão é em cima do material que você constrói. Eu construí um resumo em cima, eu estudei por PDF, eu construí resumo. Eu fiz mapa mental. A revisão é em cima do material que você constrói. Em último caso, você pode fazer marcações no PDF. Não é o ideal. Você perde muito na qualidade da revisão. Você ganha tempo. Então, num pós-edital, às vezes é necessário você fazer marcações, anotações direto no PDF. Você vai ganhar bastante tempo. Saiba que você perde em qualidade. Mas ainda assim, você vai ter aquele material de apoio para revisar. Beleza? O André falou, professor, dá uma pincelada em como montar esse resumo. É um próprio resumo por tópicos, como eu exemplifiquei aqui, tá? Você, dentro de cada assunto, você vai fazer, por exemplo, direito administrativo, poderes. Você vai trabalhar cada um dos poderes, você vai colocar ali a definição, vai trazer exemplos, tá? É um resumo por tópicos. O resumo é mais tranquilo porque é algo que a gente fez a vida toda na escola, na faculdade, a gente sempre está trabalhando ali com classificação, espécies, com tópicos, e aí traz a definição, traz exemplos. É isso, não é diferente disso. Um resumo manuscrito ou um resumo digitado, beleza? Durante a aula ali, às vezes o professor vai fazer uma tabela comparativa entre uma coisa e outra. É justamente isso, beleza? Ótimo, vencido erro 7. 8. Não realizar simulados periodicamente. Coloco periodicamente porque tem cenários e cenários, como eu venho falando desde o início. Pré-edital é obrigatório? Não. Pós-edital é obrigatório? Altamente recomendável, digamos assim.
beleza? Então, é extremamente importante que você faça num pós-edital. Num pré-edital, nem tanto, porque eu sempre digo, os simulados, ele tem algumas finalidades, digamos assim. Uma delas é te avaliar. A avaliação pode ser feita por questões. Então, nenhum pré-edital, eu posso substituir essa ideia de avaliação pelas questões. Eu diria que de maneira até mais confiável, porque um simulado vai me trazer ali, vamos supor, 10 questões de direito administrativo. Já nas questões, eu posso fazer ao longo do mês 70, 80, 100 questões de direito administrativo. Então, vou ter uma amostra maior e mais confiável. Beleza? Então, essa questão da avaliação dos simulados, as questões suprem bem. Mas, além disso, é claro que os simulados têm outras finalidades. Por exemplo, simular o tempo de prova, a estratégia de prova, o emocional, a ansiedade, muita gente fica nervoso, às vezes não consegue ter tempo de terminar. Então, essa parte, as questões em si não vão suprir. É um simulado. É o simulado que tem essa finalidade ali de te trazer o seu dia da prova. Tá? Então, é muito importante, principalmente num pós-edital. Num pré-edital, não necessariamente. Você ainda não sabe como é que vai ser a estrutura da sua prova. Você tem tempo. Já no pós-edital, você vai conseguir trabalhar no simulado tanto a avaliação como essa preparação ali para o dia da sua prova. Preparação emocional, preparação do tempo de prova, estratégia de prova, todos esses aspectos, todos esses fatores. Beleza? Então, a realização constante de provas e simulados, principalmente no pós-edital. Quanto mais bagagem você tem, quanto mais perto da sua prova, maior a intensidade. E aí, qual que é o objetivo, né, do simulado? É a análise do seu índice de erros e disciplinas que necessitam de evolução. Tá? Então, não faça. Às vezes, o aluno fala, só faz o simulado, vê o desempenho e segue em frente. Às vezes, o aluno fala, eu vou arrebentar, amanhã eu vou fazer 2 simulados. Está tudo errado. Simulado não é quantidade. Você vai fazer um simulado e depois você vai gastar horas para fazer uma correção detalhada. O objetivo é identificar o que você pode melhorar, onde você precisa corrigir, beleza? Então, com tais informações, refaça seu cronograma, entre em ação. Então, às vezes é algo mais pontual. Você, o que eu estou errando aqui? Ah, não, é um assunto que eu ainda não vi, que eu não sei. Beleza, está no meu planejamento. Não, é algum assunto que eu não lembrava. Ou seja, eu estou pecando nas revisões, eu preciso fazer mais revisões sobre isso. Ou, de repente, foi até mesmo uma falta de atenção ali na hora de fazer. Então, tem alguns motivos que nos fazem errar as questões. E o simulado é importante para isso, para você mapear, para você ver quais disciplinas que você está pior, para ver onde que você está vacilando, para ver onde que você está perdendo muito tempo, tá? Então, toda essa estratégia de prova você trabalha ali por meio dos simulados. Beleza? Tranquilo? Vamos para o nosso penúltimo erro. Não realizar questões, não fazer questões. Tá? A ideia do simulado e das questões caminham bem próximas, mas são coisas totalmente diferentes. As questões você deve fazer diariamente. Então, todo dia de estudo é dia de fazer questões. É diferente do simulado, que você precisa ter uma base, que você precisa estabelecer um dia, que você deve fazer do início ao fim. Diferente aqui das questões. Beleza? A questão é todo dia. Estudei teoria, fiz questões. Estudei teoria, fiz questões. Fiz questões, verifiquei se o meu material de revisão está completo. Olha só como caminha tudo junto. Estudei teoria, fiz questões. Através das questões, eu valido o meu material de revisão. Eu valido os meus resumos, meus mapas mentais. Poxa, tá bacana, não tá? Vacilei nisso, deixei isso aqui de fora. Entende? Por meio das questões, eu valido o meu material. Se necessário for, eu faço a chamada retroalimentação. Tá bom? Então, muitas vezes as pessoas têm medo de enfrentar as questões. Ah, meu Deus, mas se eu fizer essas questões e errar. Ah, mas eu estou fazendo questões e estou errando muito, melhor não fazer. Faz. Questão não é só para te avaliar. Questão é para você aprender. Quantas vezes a gente aprende um conteúdo fazendo questões? Às vezes a gente estuda a teoria e não fica claro. A gente não pega ali os detalhes. E aí, na hora que você vai para a questão, assim, é isso aqui. É dessa forma que é cobrado. É isso que eu preciso aprender. É esse detalhezinho. É essa informação. Ótimo.
Se for necessário, inclui lá no seu material de revisão. Mas as questões também servem para você aprender. Então, não se preocupe, eu estou errando muito as questões. Ótimo, se cada erro você aprender alguma coisa, você vai chegar lá na sua prova muito bem. Então, utilize isso. Utilize os seus erros para aprendizado. Muita gente também fala, vou esperar terminar o curso em videoaula ou evoluir mais no meu conteúdo para resolver questões. Não, diferentes simulados. Simulados, beleza, eu posso esperar ali ter 50% do conteúdo estudado, mas as questões não. As questões você vai fazendo conforme o que você estudou. Tá? Estudei um assunto, fiz questões ao final. Estudei outro assunto, fiz questões ao final. Todo dia de estudo é dia de fazer questões. Não espera terminar o curso, não espera você avançar mais no conteúdo, não. É desde já, é desde hoje, tá? Então, faça questões todos os dias, beleza? E aí o aluno sempre está buscando pelo encasque de ovo, né? Sempre está buscando motivo para não fazer, para não cumprir. Ah, mas essas questões são antigas. Ah, essas questões não servem para me avaliar, essas questões não me ajudam. Está sempre reclamando. Ah, mas tem poucas questões. Faz sempre o que tiver, usa as ferramentas que tem. Tem poucas questões, eu vou fazer elas. As questões são antigas, eu vou fazer elas. Vou fazer o que tem, tá? Vou fazer o que tem, vou fazer o meu estudo, vou fazer a revisão. Se tiver poucas questões, eu não tiver, vou dar uma olhada para ver se tem questões inéditas e vou fazer. A preferência, claro, é sempre questões de provas anteriores, de concursos anteriores. Ótimo, é a minha preferência. Mas se eu não tenho, eu vou ficar parado? Vou ficar reclamando? Não. Eu vou fazer com o que eu tenho. Eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho. Beleza? Ótimo. Beleza, então, pessoal. Vamos recapitular. Vamos para o último erro, tá? Para a gente finalizar, tentando aqui ser o mais objetivo possível, sempre com esse compromisso, tá? De otimizar o tempo de vocês. Só o resumão da nossa aula para a gente ir para o último erro. Consultar pessoas que não foram aprovadas, estabelecer cronogramas e metas além da sua capacidade, focar em matérias peculiares, específicas, sem dominar as disciplinas principais, tá? Então, o erro não é estudar matérias específicas, não é querer focar nelas sem dominar as outras, beleza? 4, não possuir um foco em sua preparação, com curso de áreas distintas, querer abraçar tudo, querer fazer tudo ao mesmo tempo, beleza? Cuidado com isso. 5, buscar o material mais resumido, sintetizado, para ganhar tempo. Quero estudar só esse material bisurado, quero estudar só o que cai. Não é por aí, beleza? Tudo que está no seu edital pode estar na sua prova. 6, trocar a fonte de estudos constantemente. Definir o material, vai até o fim. 7, nunca revisar ou demorar muito para revisar. Revisão é extremamente importante, faça de maneira constante. 8, não realizar simulados periodicamente. 9, não realizar questões, não fazer questões. E o 10º, qual que é o erro? Talvez o mais grave, tá? Qual que é o erro talvez mais grave? E muitas vezes eu vou falar e a pessoa, não, mas eu não faço isso. Às vezes você faz isso não de maneira definitiva, mas às vezes você faz isso meio que por 6 meses, por 3 meses, por um mês. E aí o custo é alto, beleza? Então, o 10º erro aqui que eu trouxe para vocês é o desistir. Talvez é o que custe mais caro. Por quê? Porque às vezes você estudou 6 meses, um ano e meio. Você fala, ah, não, acho que isso não é para mim, não. Vou desistir. Vou jogar a toalha. Esse é o mais caro, tá? Por quê? Porque a gente vê demais. Alunos que estudavam para concurso, que pararam e que depois de 1 ano, 2 anos, estão voltando. Então, é muito difícil a gente desistir do que é um sonho, do que é um objetivo. Mas às vezes a gente joga a toalha. A gente joga a toalha por um momento de fraqueza e acaba ficando parado um longo tempo. E aí depois você cai na real e quer voltar. Só que o tempo parado custa muito caro. E aí depois para você recomeçar depois de 1 ano, até você recuperar tudo que foi perdido, às vezes muita coisa mudou, até você se atualizar, custa muito caro. Então tomem cuidado com isso. Realmente
levem em mente aquela ideia de desistir não é uma opção. Porque o que eu mais vejo é o aluno, não, acho que eu não vou levar isso para mim, não. Ou fala realmente em desistir, ou fala, vou dar um tempo. Mas até quem fala em desistir, muitas vezes acaba voltando, depois de 1 ano, 2 anos. Vejo alunos que batem na trave, chegam muito perto de ser aprovado e falam, não, vou desistir. Depois de 1 ano, 2 anos, volta para correr atrás. E o esforço vai ter que ser muito maior para recuperar aquele tempo perdido. Então, não desistam, pessoal. Desistir é jogar fora tudo que vocês fizeram até aqui, tá? Não subestime a sua capacidade. Não superestime as dificuldades. É difícil demais. Isso aqui não é para mim. É muito difícil. É só quem só vive para estudar. Não superestime as dificuldades. Os dias difíceis, os dias ruins passam e o esforço, a energia que a gente coloca aqui, as horas de estudos que a gente investe, vale demais a pena. E sim, a fila está andando. Vai chegar a sua vez. Não é que é uma fila que é perfeitinha, quem que a ordem da fila é respeitada, digamos assim. Tem uma fila, mas a ordem não é respeitada. Tem gente que passa em 6 meses, tem gente que passa em 2 anos. Mas, certamente, se você permanece na fila, você vai permanecer avançando. Tem gente que tem mais facilidade e avança mais rapidamente. Tem gente que tem dificuldade e avança com passos mais lentos. Mas eu digo sempre, mais importante do que a velocidade é a direção. Você está na direção correta. Você está caminhando para a sua aprovação. Você está evoluindo. Não importa se é de maneira rápida ou se é com pequenos passos, mas você está progredindo. Você está subindo o degrau. Você está evoluindo 1%, 2%, 3%, e a sua hora vai chegar também. Então, pessoal, se você está num momento de dificuldade, se você cogitou desistir, lembra de tudo que você fez até aqui, lembra do que está em jogo, lembra do que você almeja e vira essa página, tá? Esquece essa palavra, segue em frente, beleza, pessoal? Eu sei que não é fácil, sei que a gente tem que lidar com várias coisas ao mesmo tempo, vários problemas, várias dificuldades, mas eu estou sempre aqui para reforçar que vale demais a pena, que o que a gente encontra depois de todo esse esforço vale tudo que vocês estão fazendo, tá? Então permaneçam. Continuem focados, continuem trabalhando, continuem em frente, porque vocês estão progredindo, vocês estão avançando em direção ao objetivo. Mais importante do que a velocidade é a direção. Ou seja, não parem. Então, somente isso. Continuem avançando, porque a hora de vocês vai chegar. 10 erros, existem outros, claro, mas são 10 erros que são realmente muito comuns ali na caminhada dos concurseiros. Então, se você conseguir identificar 1, 2, 3 que você está cometendo, corrija, tá? Dentro do que foi orientado de cada um, tá? Você corrigir, você focar no concurso, você passar a fazer as revisões, as questões de maneira frequente, tá? Você corrigir conforme a necessidade. Beleza, pessoal? No mais é isso. Boa sexta a todos, tá? Bom descanso, sigam firmes, bons estudos, que eu tenho certeza que muita gente vai seguir aí, estudando, cumprindo horas de estudos ainda hoje. Contem sempre com a gente. Qualquer coisa, só acionar lá no WhatsApp. Estou à disposição, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu!